Aos senhores e às senhoras que nos acompanham pela Cultura FM, também pela Cultura TV e pelos outros veículos de comunicação, a nossa saudação, o nosso mais caloroso bom dia. Província Eclesiástica de Aracaju, mensagem ao povo de Deus da Província Eclesiástica de Aracaju sobre as eleições municipais 2024. Caríssimos irmãos e irmãs, senhoras e senhores, homens e mulheres de boa vontade das paróquias da Igreja Católica que compõem o estado de Sergipe. A Igreja não pode nem deve tomar nas suas próprias mãos a batalha política, nem deve pôr-se no lugar do Estado, mas também não pode e não deve ficar à margem na luta política. Deve inserir-se nela pela via da argumentação racional e deve despertar as forças espirituais, sem as quais a justiça, que sempre requer renúncias, também não poderá firmar-se nem prosperar. Bento XVI, Deus Caritas Est. Com estas palavras, em comunhão com a mensagem do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, datada de 16 de agosto de 2024, apresentamos mais algumas considerações a respeito de nossa participação no processo eleitoral que conduz às eleições municipais de 2024, quando serão votados os candidatos que pleiteiam eleição e reeleição para o Legislativo e Executivo nos municípios que compõem a Província Eclesiástica de Sergipe. Nas eleições deste ano, está em jogo o direito do cidadão de eleger os representantes que cuidarão da administração local, onde as políticas públicas têm a sua aplicação mais concreta e os seus benefícios podem tocar profundamente a realidade de cada município. Como cidadão, o fiel católico deve ser o primeiro interessado na promoção do bem de sua cidade, habilitando-se como candidato ao pleito eleitoral e votando de maneira consciente e responsável, escolhendo entre os candidatos os mais idôneos e competentes. A Igreja Católica, através do Código de Direito Canônico, do seu ensinamento social nas encíclicas, exortações apostólicas e outros pronunciamentos dos papas, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e dos regionais, bem como das orientações dos bispos em suas igrejas particulares, possui um conjunto de princípios e normativas que poderá se constituir um subsídio capaz de contribuir com as outras forças sociais no debate para a edificação do bem comum e no crescimento do processo democrático. Portanto, nesta campanha eleitoral, a nossa província eclesiástica procura manter uma postura coerente com as disposições da doutrina social e com as regras da justiça eleitoral do Brasil. Trabalharemos para a conscientização dos eleitores e dos líderes das nossas comunidades, refletindo os princípios da política melhor, sem que, para isso, precise transformar os ambientes eclesiais em palanques eleitorais, desviando os nossos templos e demais espaços comunitários espalhados pelo nosso território, pelo território dos municípios. Inclusive, é vedada por legislação civil propaganda eleitoral ilícita de qualquer candidato nos chamados bens de uso comum, mesmo daqueles que são mais próximos do nosso horizonte de valores e das nossas opções sociais. Obviamente vemos com bons olhos que lideranças imbuídas de princípios éticos, valores democráticos e condutas comprovadamente voltadas para a coletividade apresentem candidaturas,
fortalecendo a perspectiva indicada pelo Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti. Todavia, carece lembrarmos que a Igreja não tem candidato e nem partido próprio, uma vez que a manipulação política da religião não é benéfica para o convívio democrático. Por isso, a equilibrada relação entre a Igreja e a política contribui com a harmonia social e democrática. Padres e bispos são também cidadãos civis e têm o direito e o dever de escolher votar de forma consciente nas pessoas que julgam aptas a exercerem funções de poder civil. Recordamos, porém, a restrição da participação na política, entendendo seja a assunção de cargos públicos, seja militância concreta em partidos e agremiações. Cumprindo o nosso dever pastoral, trabalharemos para que o processo eleitoral em toda a nossa região seja digno da grandeza ética de nossas populações e menos condicionado pelos muitos vícios e comportamentos inadequados, cujo histórico nunca desapareceu das eleições de um país de extensão continental e de enormes desigualdades sociais. Exemplo disso é o clientelismo, que possibilita a compra e venda de votos por meio de promessa e fornecimento de material de construção, marcação de consultas, exames, cirurgias, cestas básicas, patrocínio de festas, material esportivo para jovens, promessa de empregos, dinheiro em espécie e outros. Trabalhar por eleições cidadãs é dever das autoridades eleitorais, mas também de toda a sociedade civil, especialmente das entidades e organizações que têm responsabilidade com a construção de uma sociedade justa, solidária e fraterna. Aracaju, 20 de agosto de 2024, memória de São Bernardo, abade e doutor da Igreja. Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Aracaju. Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, bispo diocesano de Propriá. Dom José Genivaldo Garcia, bispo diocesano de Estância. Esta é então a carta dirigida ao povo de Deus da província eclesiástica de Aracaju pelos nossos bispos, que agora se utilizarão também da palavra para as suas reflexões acerca da temática já exposta. Bom dia a todos e todas. Bom dia, ouvinte da Cultura FM. Bom dia, telespectadores. Bom dia, irmãos e irmãs da província eclesiástica de Aracaju. É com muita alegria que estamos aqui reunidos. Quero saudar Dom Vitor Aguinaldo, bispo da Diocese de Propriá. Saúdo o nosso irmão Dom Genivaldo Garcia, bispo da Diocese de Estância. Uma saudação muito especial ao padre Marcelo Conceição, que é o nosso assistente eclesiástico para as comunicações. Saudamos a todos os membros da imprensa aqui presentes e os que nos acompanham também através da cultura, das redes sociais, da TV Canção Nova e dos outros meios de comunicação. Qual é a razão pela qual a Igreja toma uma posição assim tão definida? Nós citamos a doutrina social, que é o conjunto dos ensinamentos da Igreja sobre a sua participação na vida social. Alguns textos estão citados
na mensagem que estamos dirigindo ao povo de Deus da nossa província eclesiástica, mas eu queria trazer aqui uma citação da Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo de hoje, do Concílio Vaticano II, que de fato esclarece a posição da Igreja em relação à sua participação, digamos, na vida social, na vida política. E cito, número 76 da Constituição sobre a Igreja no Mundo de hoje. A Igreja, em razão da sua competência e missão, de modo algum se confunde com a sociedade, nem está ligada a qualquer sistema político determinado. É, ao mesmo tempo, o sinal e a salvaguarda da transcendência da pessoa humana. Essa é a grande motivação, quer dizer, a Igreja, ela está presente no mundo, ela é sinal do reino, ela anuncia o reino, mas ela não se confunde com as propostas de organização, com as propostas de sistema político. Ela está em todos os sistemas, contribuindo para que eles sejam melhores e, como diz o texto, eles correspondam à transcendência da pessoa humana. Nós sabemos, por exemplo, quanto a Igreja se dedicou à redemocratização do país, quanto a Igreja trabalhou desde o início aqui em nosso país e no mundo inteiro, nos mais diversos sistemas. Então, a Igreja está em todos os sistemas, a sua proposta é a proposta do reino, e a proposta do reino está dentro e acima de todas as maneiras políticas de organização da sociedade. A Igreja, então, todos os anos, a CNBB publicou um documento no dia 19 de julho de 2024, um documento assinado pela Assessoria de Relações Institucionais e Governamentais da CNBB. O documento diz que, em anos eleitorais, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil procura sempre oferecer orientações gerais aos fiéis e a todo o povo sobre o que se deveria levar em consideração no momento do voto, nos quais exercerão as funções de legisladores e governantes. Essa orientação é feita a partir da doutrina social da Igreja, que apresenta para isso princípios como justiça social, solidariedade, defesa da vida desde a sua concepção até a morte natural, cuidado com os mais vulneráveis, a defesa da ecologia integral e a promoção do bem comum. Além disso, destaca a importância de uma política que não busca o poder ou interesses pessoais, mas que trabalha pelo bem-estar de todos, especialmente dos pobres e marginalizados. Portanto, uma posição de orientação global, que depois chegamos, por exemplo, a algumas recomendações específicas para os fiéis, algumas recomendações específicas para os ministros ordenados, de modo que nós possamos sempre contribuir com o debate e cuidar para que não nos transformemos em agentes políticos que, de certo modo, essa mistura pode trazer, portanto, prejuízos e, no final, não ajuda o processo democrático. Então, com muita alegria,
que apresentamos às nossas comunidades, paróquias, ao povo de Deus da nossa província, algumas reflexões, querendo assim ajudar neste momento tão importante, como diz a nota, não é? Quando teremos que eleger aqueles que farão, digamos, as políticas públicas mais locais, mais importantes nos municípios que compõem, portanto, o nosso estado de Sergipe. A todos, portanto, essa mensagem quer ser uma contribuição simples, mas de pastores preocupados, seja com o andamento das comunidades internas, seja, então, preocupados também com o processo eleitoral, para que seja um processo cidadão, um processo verdadeiramente democrático. Então, muito obrigado e passamos a palavra também para os nossos bispos. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham, seja pela cultura, seja também pela canção nova, e todos aqueles que nos acompanham também por outros meios de comunicação. Saúde e paz para todos. Eu sou o Dom Vitor, bispo de Propriá, o bispo do Baixo São Francisco, a região, ou uma das regiões mais carentes do Estado, carentes de políticas públicas, sabemos disso. Quero saudar os irmãos bispos aqui presentes, Dom Josafá, nosso arcebispo metropolitano, de quem surgiu a ideia desta nota, a quem agradeço muito, e quis que esta nota, sugeriu para nós bispos que esta nota fosse da província e não só da arquidiocese de Aracaju. Também o Dom Genivaldo, caro irmão de Estância. Eu fico muito feliz por este momento, porque a Igreja não pode se calar num momento tão importante para a sociedade brasileira e sergipana, quando de fato iremos às urnas, também nós bispos, que somos cidadãos, também nós iremos às urnas para escolhermos os nossos futuros prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Eles que estarão na base são os políticos que estão mais próximos de nós. E a gente acredita que eles conheçam melhor a realidade local. E por isso a gente vê este momento como um momento realmente importantíssimo para todos nós. Isto vai depender também das nossas escolhas, daqueles que nós vamos escolher. Voto tem consequências e nós estaremos, as nossas escolhas também, neste momento, elas também, digamos, delas depende o futuro dos nossos municípios, as nossas comunidades, o futuro também de políticas públicas para o nosso povo. Eu quero me dirigir de um modo especial a todos os sergipanos, mas de modo especial ao meu povo sofrido lá do Baixo de São Francisco, e fazer um apelo para que todos possam ir às urnas, porque 30% do nosso povo, não é, nas últimas eleições, um pouco mais que 30%, não compareceram para o voto. Não deixe de votar, este é um direito seu. E o voto é, sem dúvida, a melhor arma que temos para construirmos o bem comum, é o voto. Então, não deixe de votar por motivo nenhum. Há um desinteresse, esse é um dos grandes problemas hoje na política, esse desinteresse pela política, sobretudo dos jovens. E a igreja deve também animar o seu povo a se envolver realmente assim, na política. Não é, a preparar candidatos católicos para que assumam também este papel que o padre não pode nem deve, o bispo não pode nem deve, mas o povo deve, o nosso povo cristão católico, os leigos devem realmente se envolverem
na política, sobretudo na política partidária, colocando os seus nomes aí. Quero, inclusive, saudar a todos aqueles, né, que hoje estão candidatos a prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, saudar cada um de vocês e, inclusive, agradecê-los por colocarem os nomes de vocês neste pleito de 2024. Então, que os nossos corações se encham de esperança e que cada candidato, cada candidata possa se sentir responsável pelo futuro do nosso povo, sobretudo do nosso povo sofrido, do nosso povo que põe esperança, deposita no voto a esperança, né, de tempos novos, de tempos melhores, onde haja realmente a presença do reino de Deus se faça mais visível. Um reino de paz, de justiça e de pão para todos. Que Deus abençoe. Bom dia a todos, bom dia Dom Josafá, arcebispo metropolitano, Dom Vitor, bispo de Estância, alegria estarmos juntos como província eclesiástica de Aracaju, como igreja sinodal que procura caminhar juntos. Para mim é uma alegria poder participar da leitura e da proclamação dessa nota, colocando nossa postura necessária para as eleições municipais. Também aproveito o lugar de onde está emanando esta voz, que é o seminário, o lugar das discussões, o lugar da filosofia, o lugar da teologia, o lugar também da filosofia política, onde a gente aprende as noções de doutrina social, de ética, de antropologia, da preocupação com a vida, é aqui na academia. Nós colocamos na nota que a igreja deve inserir-se nela, na via política, pela argumentação racional e deve despertar as forças espirituais também e sentimentos e valores, sobretudo valores de justiça e de paz. E nós lembramos o velho Aristóteles, que diz que todo homem é um animal político, logo ele é um ser em relação, que deve se relacionar. E a polis, a cidade, é o lugar onde o homem deve se realizar. Por isso, vem a importância das eleições municipais, onde nós, como cidadãos, devemos manifestar a nossa cidadania, como já dizia Dom Vitor, parafraseando, o voto não tem preço, ele tem consequências. Queremos dar uma nota, apresentar as nossas ideias, para que as pessoas tenham o mínimo de critérios na hora de resolver, na hora de votar, na hora de se manifestar. As eleições, a política é fundamental. Nós precisamos buscar sanar as dívidas públicas e aplicar as políticas públicas para o povo, de maneira especial para os mais descartáveis e vulneráveis. Então precisamos eleger pessoas que vão se preocupar com a educação, com a vida, com a saúde, com a infraestrutura, né, com aqueles que mais necessitam e, sobretudo, para evitar a burocracia. É bom também que no meio das nossas comunidades paroquiais surjam nomes que se colocam à disposição para que possam serem eleitos também. E parabenizar aqueles que já estão na militância, na luta. Nós não podemos nos candidatar, nem os sacerdotes, mas nós incentivamos para que das nossas paróquias saiam pessoas de boa vontade, que exponham seus nomes, se auto-apresente, evidencie a sua história e se coloque à disposição. Mas parabéns também a todos, homens e mulheres, que se colocam à disposição. Sejam eles emanados das nossas comunidades, da sociedade, das associações, toda pessoa, homem ou mulher, né, independente do seu status quo, ele, na democracia, pode manifestar e apresentar o seu nome para, entre aspas, brigar por uma vaga na Câmara Municipal. Parabéns aos candidatos, parabéns a todos que se colocam à disposição, que nós tenhamos critérios a partir da doutrina social da Igreja e à luz do Evangelho do Senhor para podermos escolher bem os nossos candidatos. Obrigado pela oportunidade de podermos nos manifestar. Assim se encerra esta coletiva de imprensa. Agradecemos a todos que nos acompanham, quer seja pela Rádio Cultura, também pela Cultura TV ou também pelos flashes da Canção Nova. Até aqui o Senhor tem muito nos ajudado. Desejo a todos um bom dia
e muita paz. A conclusão deste momento, nós queremos fazer uma oração, pedir a Deus que acompanhe então o processo eleitoral, que é um processo bastante desafiador, pedindo que abençoe, portanto, o Brasil inteiro, abençoe a nossa província eclesiástica, abençoe todos os que vão trabalhar nas eleições, os que se colocaram à disposição para a candidatura, para que o processo eleitoral, a eleição, essas manifestações democráticas aconteçam segundo as normas e para o bem do povo de Deus, para o crescimento da sociedade sergipana. Vamos invocar, portanto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecemos a todos, uma alegria, boas eleições, que Deus nos abençoe.